Vamos cantar um hino da harpa 442. A paz do Senhor, para quem me ouve, graças a Deus, irmãos. Esse hino fala a história de Jesus, a história da Bíblia. Deve ficar alerta com isso aqui. E para quem não conhece, precisa procurar conhecer e procurar estar atento e fazer parte desse mistério, porque Jesus vai aparecer. Para quê? Para que ele vai aparecer? Para colher os frutos, colher os frutos da sua vinha. A Bíblia nos fala de uma história do pai de família que plantou uma vinha e arrendou e foi para longe, e um dia prometeu voltar, e ele veio para colher os frutos. Então esses frutos, irmãos, nós temos que dar conta desses frutos para o nosso pai de família, para o nosso mestre. Então se você não conhece, então procura conhecer e fazer parte também do mesmo, porque ele vai vir e não vai demorar, né? 442 diz: breve no céu Jesus há de aparecer. Breve no céu. Em breve Jesus virá buscar seus frutos e ele, da vinha que ele arrendou para certo trabalhador. Louvado seja Deus. Vamos ler a tua palavra.
Glória a Deus. Para a nossa meditação no livro do apóstolo do amor. O apóstolo do amor, João, o evangelista. É João, o Evangelho, São João, capítulo 14, e versículo 23 a seguir. Oh, glória a Deus. Que bênção. Glória, Espírito Santo, fala conosco. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. João 14 e o versículo 23 a seguir é a continuação da promessa do Espírito Santo que há de enviar para o seu povo, para a igreja, não é para o mundo, mas para a igreja do Senhor. Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, ou não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho. Para vós, se me amasses, certamente exultareis, porque eu vos disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me... Eu amo o Pai, e o que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar, os irmãos já conhecem esta palavra. Aleluia. Meus amados, aqui é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Vocês conhecem que isso aqui, Jesus estava fazendo tipo uma despedida, fazendo tipo, avisando o discípulo que ele ia partir daqui da terra para os céus, de onde ele tinha vindo. Então estava avisando para o seu povo, o seu discípulo ali presente, que era os seus apóstolos escolhidos. Então ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus amados, como já foi falado, Jesus estava querendo que o discípulo colocasse
colocasse isso dentro de si, dentro dos seus corações. Esta palavra é um marco para que eles não esquecessem disso, que amar a Ele, quem ama a Ele, quem amasse a Ele, ou quem ama a Ele ainda hoje, deve guardar a sua palavra, deve guardar os seus mandamentos. E agora eu pergunto, e o que é guardar? É pegar essa Bíblia aqui e colocar dentro do guarda-roupa, ficar guardado lá? Será que é isso? Não, não é isso não. Guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é colocar isso em prática na própria vida. É pegar e esconder ele na tábua do coração. Guardar, viver essa palavra. Às vezes, irmãos, somos impedidos de receber certas bênçãos da parte de Deus, porque nós o negligenciamos em muitas coisas, mas essa daqui é uma das mais finas, que nós devemos guardá-la dentro da tábua do nosso coração, para nós não esquecermos que os mandamentos de Deus, irmãos, eles permanecem vivos. Ele permanece vivo dentro de nós. Isso é uma obrigação do crente. Guardar essa palavra viva dentro dos corações. Aqueles que não conhecem e que não têm preferido guardar a palavra de Deus ou obedecer os mandamentos de Deus, eles até têm certa desculpa, não vou muito fundo, porque eles têm entendimento e sabem que eles têm uma alma também e precisam de Deus. Todos nós, todo homem na face da terra precisa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do Deus que está aqui. Ele está aqui nessa noite. Quem sabe com convicção que Deus está aqui nessa noite através de Cristo Jesus. Então, se o nosso amado irmão ali, que hoje, você já é crente, meu filho? Ainda não. Então está na hora de você se render aos pés de Jesus. Você não vai se render aos pés do pastor, não vai se render aos pés do homem, mas você vai se render aos pés de Deus, de Jesus, para que você possa receber. Quando você precisar de Deus e você gritar por Ele, Ele vai estar pronto e dizer: eis-me aqui, porque você guardasse a minha palavra. Então, irmãos, nós temos um dever, obrigação absoluta de guardar a palavra de Deus. Isto é, viver a palavra, esconder dentro do coração, obedecendo a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Se você for ler lá em João, logo no comecinho você vai ver que a palavra é o próprio Cristo. A palavra é o próprio Jesus. Como o apóstolo Pedro falou lá em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Então Ele é a palavra, Ele é o Deus vivo, o Deus que permanece para sempre, um Deus que não morre, um Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e Ele faz aquilo que lhe apraz. Se nós cremos que Ele é e faz. E se nós não cremos que Ele continua sendo. Pode não fazer por negligência da nossa fé. Pode não fazer por negligência da nossa fé, mas muitas vezes Deus até não olha para isso, por a pessoa porque esse negócio de dúvida no coração, isso é um inimigo que coloca uma semente maligna e rouba essa fé, e às vezes você passa a duvidar da palavra de Deus. Mas não faça isso. Não deixe que essa semente entre no seu coração, porque através da fé Deus faz milagre extraordinário. O nosso Deus não muda, é o Deus do passado que fazia. A Bíblia fala de tantos milagres que Deus fez através dos profetas, e fala muito mais ainda através de Jesus Cristo. O próprio Cristo fez milagres, mas o povo continua negligenciando isto.
Deus não realiza mais milagres porque nós negligenciamos a nossa fé. Nós deixamos que ele coloque muitos obstáculos na nossa vida. E às vezes Deus deixa de fazer por causa das nossas negligências. Vamos continuar lendo aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Já pensou, irmãos, Deus fazendo morada na sua vida, nas nossas vidas? Deus faz morada através de Jesus Cristo, seu Espírito, que Ele enviou ao mundo, mas para a igreja. Ele enviou esse Espírito para fazer na nossa vida aquilo que nós precisamos que Ele faça. Então, se eu não guardar, como Deus vai fazer milagre? Como Deus vai realizar prodígios? E como Ele vai fazer morada? Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração, que Deus é santo, 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 incomparável. Tudo que eu falar aqui sobre santidade é pouco, porque Deus não se limita. Deus é santo e santíssimo, e nós precisamos um pouco, pelo menos, tentar ser um pouquinho santo, pelo menos, que o resto é que Deus nos completa. Nós não vamos conseguir ser santo igual a Ele, porque ninguém jamais, irmãos, vai conseguir isso. Mas nós vamos mostrar para Ele que nós queremos ser santo. Vamos nos santificar e querer e dizer: Senhor, eu faço o que eu posso, estou fazendo o que eu posso, mas o Senhor sabe e conhece. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Deus que nós queremos, e Deus completa a nossa vida, nossa santidade, porque Deus é santo e Ele exige que sejamos santos. Então, para quem não conhece, deve primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é se render aos pés de Jesus e guardar a palavra de Deus. Isso é, guardar Jesus obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Na Bíblia está escrito, irmão, que está destinado ao homem morrer uma vez, e daí vem o juízo. O que é isso? Tem muita gente que não entende o que é isso. Morrer uma vez e daí vem o juízo. Ou então, morrer uma vez e viver para sempre. O que você escolhe? Morrer uma vez e receber o juízo? Ou morrer uma vez e não morrer, mas viver para sempre? Que é isso, Dinho? Que é isso? Que é isso? Vida eterna ao lado de Jesus. Você morre, mas você não morre. Para o crente obediente à palavra de Deus, irmãos, que guarda os mandamentos de Jesus, ele não morre. Ele apenas é trasladado de um lado para o outro. Aí o que era bom aqui vai ficar melhor do outro lado. Então vai encontrar, de cara vai encontrar com Jesus. Vai de cara, vai encontrar com Ele e já vai direto. Se você for meditar na história, né, do rico e do Lázaro, é uma história linda, porque Lázaro morreu e foi levado por quem? Pelos anjos para a glória, para o seio de Abraão, isso é, para a presença de Deus. E o rico morreu e foi sepultado. E lá no sepulcro, como a própria palavra nos diz, que é simbolizando ali no inferno, não é que ali é o inferno, mas simbolizando um lugar de esquecimento. A sepultura, o sepulcro é um lugar de esquecimento, porque o inferno é muito mais do que isso, é até onde a mente não imagina, e é um lugar de tormento. Então ali é só um símbolo, a sepultura, para onde todos vão, mas o crente é diferente. Ele vai ser enterrado ali, mas ele vai dali, ele vai subir para os céus, porque a Bíblia garante isso. E quem conhece as Escrituras sabe disso, entende isso, e
deve viver isso. Então nós temos que ter essa esperança, que o nosso Deus, Ele é um Deus e não falha com as suas promessas, as suas palavras. Ele diz que pode passar o céu, passar a terra, mas as palavras dele não passam jamais. Então isso para nós, irmãos, é um refúgio. Isso para nós é uma fortaleza. Isso para nós é um descanso. É nós ter certeza que nós vamos descansar. Se hoje nós estamos aqui e amanhã por algum motivo nós não estivermos e passarmos dessa vida para outra vida, nós vamos estar com Cristo. E nós temos certeza disso. Mas quem não tem essa certeza, irmãos, aí complica as coisas. Saiba que aí é só Deus na causa. E essa causa só Ele pode resolver. Mas Ele só resolve enquanto nós damos lugar para Ele aqui ainda nesse mundo. Porque o mundo vindouro não pertence mais a nós. Louvado seja Deus. Então, vamos ver o que diz aqui ainda. Vamos ver aqui o que diz ainda aqui em João 14, versículo 15, que diz: se me amardes, guardares os meus mandamentos. Se me amardes, guardardes ou guardareis os meus mandamentos. Então, praticando, eu vos tenho a promessa de salvação, promessa do Consolador e promessa de muitas vitórias. Mas isso é para quem guarda, isso é para quem obedece, isso é para quem luta. Isso, irmãos, mostra que nós temos que deixar, ainda que a nossa carne seja fraca, mas o Espírito é muito mais forte. Então nós temos que dar lugar para o Espírito. Há uma luta, verdade, entre os dois, mas o Espírito sempre vence. O Espírito sempre vence, porque o Espírito é vida e a carne é morte. A carne é fraca. A carne é fraca porque ela é morte. Ela é passageira, mas o Espírito ele é permanente, ele vive para sempre. Então o Senhor para sempre vai viver ao lado daquele que dá lugar para o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui ainda em João 2:24, que diz assim: portanto, que desde o princípio ouviste e permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aqui em 1 João 2:24, Epístola de João, 1 Epístola de João 2:24. Portanto, que o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O que desde o princípio nós temos ouvido é a palavra da salvação. O que nós temos ouvido desde o princípio é Jesus, que desceu dos céus e se fez homem, viveu entre os homens, morreu para perdoar os nossos pecados, e nós ignoramos isso. Quem ignora isso, irmão, está correndo um risco terrível. Já pensou? Quem ignora isso, você está querendo ir para o inferno. Não podemos ignorar a palavra de Deus, a palavra da vida eterna. Já pensou? Se você negligenciar essa palavra, esse mandamento, o mandamento de Deus, irmãos, não são pesados, mas são doces. Eles não são pesados. É só nós pedir ajuda do Espírito Santo, é só nós pedir ajuda de Deus, que Ele nos ajuda com todas as suas forças. Ele nos dá condição de viver. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Se eu guardo, todos nós podemos guardar. Se você guarda, nós podemos guardar. Ninguém é mais forte, ninguém é mais fraco. Todos nós somos seres humanos, mas todos nós temos o Espírito de Deus. Agora cabe a você dar honra para esse Espírito que Deus entregou, e você vai ter que dar conta. Esse Espírito que Deus colocou na sua vida, nós temos que dar conta dele.
Diz a Bíblia que a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, sem dúvida, pecou, morreu. E o que é morrer? Existem duas mortes, a morte corporal e a morte espiritual. Esta que é terrível é a morte espiritual. Esta é terrível, porque a morte corporal, o corpo passa daqui e vai para a terra, mas a alma não morre, e ela fica precisando de Deus. Se ela for de Deus, ela vai subir, se não for, vai descer. Então nós temos que ficar atento a isso, e nós temos que procurar obedecer essa palavra, esses mandamentos do nosso Deus, do Deus vivo, o Deus que permanece, um Deus que conhece o mais profundo do nosso íntimo. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo que nós falamos, o que nós fazemos, ou o que tentamos fazer, e Ele sabe das nossas forças, das nossas estruturas. O nosso Deus é grande o suficiente para fazer acontecer na nossa vida. Então nós devemos guardar a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Isso aqui não é fácil, irmão, mas Deus nos dá força para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Aqui no livro de Apocalipse 3:20, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Jesus falando aqui na sua palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. E qual é essa porta? Deus não bate em porta de ferro, Deus não bate em porta de madeira, porque esse tipo de porta para Deus não é barreira. Esse tipo de porta, Deus entra tranquilamente, pode estar fechado do jeito que estiver, mas a porta que Ele respeita é a porta do nosso coração. Se nós abrir a porta, irmão, Ele vai entrar. Se nós não abrir a porta, Ele não vai entrar. Não é que Ele não possa entrar, Ele pode entrar em qualquer porta, mas Ele respeita o nosso direito. Então nós devemos abrir a porta do coração para que Ele possa entrar. Ele diz que se Ele entrar na sua porta, na porta do nosso coração, Ele ceará conosco, e nós cearemos com Ele. Então nós devemos abrir a porta, não vamos fechar a porta para o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, é fino e maravilhoso. Eu não posso nem explicar com palavra o tamanho da profundidade, da beleza, da santidade, da benignidade do nosso Deus, porque é incomparável. Tudo que eu falar aqui é pouco a respeito disso. Então o nosso Deus, Ele com toda a sua simplicidade, Ele está só pedindo o direito de entrar nos nossos corações, mas nós muitas vezes negligenciamos isso. Não vamos fazer isso, pelo amor de Deus, porque se fizermos isso, estamos querendo morar fora de Deus, estamos querendo morar no inferno, e não é isso que Deus quer para nenhum de nós, nenhum ser humano. Deus não quer isso não. Deus quer salvar cada um, mas Ele quer que nós guardamos a sua palavra. Ele quer que nós guardamos os seus mandamentos, porque Deus é santo e é fiel e poderoso para fazer tudo o que Ele quer, mas Ele simplesmente respeita o nosso direito. Vamos ver aqui ainda continuando aqui, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 24 diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha,
mas do Pai que me enviou. Quem não ama a Deus, às vezes eu vejo as pessoas dizer: ah, eu amo a Deus. Irmãos, mas simplesmente odeia o seu próximo, simplesmente não ama o seu irmão. É amar, irmão, não é de palavras, é com obra. A Bíblia diz que a nossa fé sem obra, ela é morta. Então, o primeiro mandamento de Deus, fora de amar a Ele sobre todas as coisas, é esse aqui: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como amaremos o nosso próximo como a nós mesmos? É fazer tudo por Ele, tudo que nós pudermos por Ele, tudo que possa fazer por alguém que se chama ser humano, faça se você puder, porque isso você demonstra com obra. Se você não demonstrar com obra, você não está falando a verdade, você é um mentiroso e a verdade não está em você. Lá em João 1, em versículo 8 e versículo 9 fala sobre isso. Então nós temos que amar com verdade, com obras, mostrar a obra que nós verdadeiramente fazemos ou praticamos isso. Então, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos é um mandamento com promessa. Não adianta a gente dizer: ah, eu amo a Deus, mas eu não amo fulano de tal, eu odeio fulano de tal, não quero nem ver fulano de tal. Então você está negando a sua própria palavra que você falou e está negando nos seus atos. E isso Deus não se agrada, porque Ele está vendo. Se o homem já vê isso na prática, quanto mais Deus que está presente. E ele é como fogo destruidor que entra até a divisão da alma e do espírito, e ele há para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós temos que saber, irmãos, com quem nós estamos tratando. Se nós estamos tentando enganar os nossos irmãos, você está sendo enganado mais do que você tenta enganar a Ele, porque o nosso Deus sabe de tudo. Não adianta querer enganar. Eu posso enganar alguém que está aqui na minha frente, mas eu não posso enganar aquele que está presente aqui em espírito e em verdade. Ele está presente e sabe todas as coisas. Então, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é daquele que me enviou, isto é, do Deus Pai Todo-Poderoso. O Deus Pai que enviou Ele, o seu Filho, ao mundo, para tirar os nossos pecados, para perdoar as nossas culpas. Foi Ele que enviou. Ele veio por mandado de Deus, e hoje Ele está ao lado do seu Pai, ao lado, à sua direita, e Ele lá está sabendo de todas as coisas. Se nós estamos tentando enganar, estamos tentando mentindo com palavras, o nosso Deus é um fogo consumidor, e não há como nós escondermos da sua presença. O nosso Deus é grande o suficiente, irmãos, em tudo que nós possamos imaginar. Então, se você não guarda a palavra de Deus, você não ama a Deus. Não se engane com isso. Quem não ama, não guarda a palavra de Deus, não ama a Deus. E se você também não ama o seu irmão, você também não ama a Deus, porque é o primeiro mandamento. Quem me ama, guarda a palavra de Deus, diz o Senhor aqui na sua palavra. O 25 diz assim: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então,
o Espírito Consolador que está presente, que veio enviado por Deus para nos ajudar aqui na obra de Jesus que Ele fez na terra. Ele veio e fez esta obra e deixou o homem cuidando desta obra. O homem é que cuida desta obra, não é os anjos, não, é o homem. Mas Deus enviou um Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para ajudar esse homem que somos nós que estamos aqui. Então tudo que nós falamos aqui, tudo que nós pregamos, tudo que nós testificamos, isso é da parte de Deus, que Deus colocou essa responsabilidade aos nossos ombros, e nós devemos falar e avisar, porque se nós não fizermos isso, também somos negligentes e também não podemos ter a esperança da salvação em Cristo, em Deus, porque somos mentirosos se nós não fizermos isso. Então devemos fazer isso. Nós fazemos isso pregamos e avisamos que as pessoas, cada um deve se arrepender dos seus pecados. Então, assim como João Batista, quando estava no seu ministério, ele disse: arrependei-vos e creia no Evangelho, porque o Evangelho, esse Jesus que veio, ele vos libertará dos seus pecados. Crede e arrependei-vos e crede no Evangelho, para que tenha direito à salvação. Então é só crendo e obedecendo a palavra do Senhor, para que tenha direito à vida eterna, e assim possa descansar quando você passar desse mundo para o outro, porque isso todos nós temos que passar. Todos nós temos que passar, e ninguém está isento disso. Todos nós temos que um dia passar dessa terra para a glória, e se nós estivermos com Cristo, seremos bem-aventurados. Se não, seremos um dos piores homens, porque lutamos e labutamos nessa vida, tudo para nada, porque do outro lado não temos vida eterna. A vida eterna é só para quem está guardando a palavra, guardando o Evangelho, obedecendo o Evangelho, seguindo a Cristo de perto. Não é seguir a Cristo de longe, de perto, obedecendo os seus mandamentos. Louvado seja Deus. E já está terminando, irmãos. Deixe vós a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, e nem se atemorize. Irmão, só quem fica perturbado a respeito disso, só quem se perturba a respeito dessa palavra, é quem não crê. Ou se não crê, é porque não guarda. Se você guardar, você crê. Mas se você não guarda, você não crê. Então você fica perturbado, você fica cocheando entre dois pensamentos. E isso fica exposto e fica fácil do inimigo ele entrar e fazer bagunça na nossa vida, na nossa vida espiritual, e mexe com tudo, porque mexendo na vida espiritual mexe com tudo, já sabe, na vida material também é mexida e também é saqueada pelo nosso adversário. Mas quem guarda, crê e não tem perturbação, tem certeza que Deus é fiel para fazer acontecer. Por isso nós já foi falado aqui sobre fé. A fé nós temos, irmão, que colocar essa fé em prática, porque eu vejo isso perto de acontecer na nossa igreja aqui. Eu vejo isso próximo, eu vejo isso perto. Mas isso nós temos que crer. Nós temos que crer que Deus vai fazer. Se nós não crermos, Deus pode fazer pela sua misericórdia, porque aqui tem muita fé. Se um crê, Deus faz. Se um crê, Deus faz. Só se nenhum crê, aí não vai acontecer nada. Mas aqui nós temos um corpo. Nós temos um corpo. E esse corpo é composto por muitos membros. Então, um crendo, desses membros do corpo crendo, Deus vai fazer. E tenha certeza, não é motivo para ficar em dois pensamentos. Faz ou não faz? Ficar em dúvida. Isso não vem de Deus, mas é convicção.
convicção, certeza que Deus vai fazer o milagre acontecer na nossa vida. Assim que nós recebeu a oração, você crê que Deus vai lhe salvar, lhe curar? Então, receba a vitória, porque você já, pela fé que você crê, nós cremos que você vai receber a cura de Deus. E você ainda vai testemunhar aqui nessa casa, para a glória de Deus, porque Deus zela e vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, não vamos ser negligentes também nessa parte. Então, vamos só descansar, tendo certeza, não perturbado, não vamos ficar atemorizados. Será? Será? Não tem. Deus não habita no será. Deus habita na convicção, na certeza daquilo, das coisas que Ele prometeu, porque Ele é um Deus de promessa e um Deus que cumpre na nossa vida a sua palavra. Então nós temos simplesmente que crer que Deus vai fazer acontecer na nossa vida a sua palavra, o milagre vai acontecer, porque Deus é Deus. Ele é muito além daquilo que nós possamos imaginar, além daquilo que nós podemos pensar. Deus é muito além daquilo. Então Ele está lá, mas Ele está presente aqui. E Ele está vendo tudo. Ele está vendo nosso coração, nossa fé, está vendo tudo. Nessa hora, nós só precisamos ser fiel a Ele e não me esconder dele, porque Ele sabe, né? Eu creio, Senhor, eu creio, né? Mas Deus está sabendo. Nós estamos mentindo ou se não. Louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso, excelente. Que Deus assim nos abençoe e Deus nos guarde para sempre. Mas nós temos simplesmente o dever de obedecer ao nosso Deus e crer que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Amém. Que assim Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Palavra, né? Palavra de bênção, palavra de despertamento. A palavra é para isso, é para nos orientar espiritualmente. Foi uma grande orientação espiritual nessa noite, porque a palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento. Jesus estava abrindo o entendimento dos seus discípulos, dizendo o que ia acontecer com ele. E dizendo: eu vou mandar o Consolador. E vocês não podem parar de fazer a minha obra, porque vocês já fizeram comigo, já viu o que aconteceu. E agora tem que. Então, nós estamos aqui nessa noite para dar continuidade na obra do Senhor através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é maravilhosa. Então a palavra é do próprio Deus, né? Ninguém consegue desmanchar uma coisa que foi feita por Deus. Ninguém tem o poder. O cara pode tirar. Ele pode. Quem não tem fé ou quem não obedece a palavra de Deus, tira a palavra e faz o que quer da palavra de Deus, só que vai pagar o preço, né? Porque a palavra, ela tem um responsável. A palavra de Deus, ela é poderosa e ninguém pode contestar ela. A palavra do homem, nossas palavras não é nada, mas as palavras de Deus, ela é toda poderosa, porque é a inspiração do próprio Deus. Essas palavras são a inspiração de Deus para nossas vidas. Então, que Deus abençoe o pastor Fernando, e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, e vamos guardar a palavra do Senhor. Quando nós guardamos, nós temos força de amar uns aos outros. Se nós não guardar, nós não temos força de fazer nada, porque a palavra de Deus, ela que cria essa unção dentro de nós, para nós ter força de estar lutando pelos outros. Finalmente, diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro perdido. Então, uma alma vale muito, uma alma é muito poderosa. Então, nessa noite, se tiver alguém que ouviu a palavra e quer aceitar Jesus, só levantar as mãos. Quer aceitar, meu irmão? Então vem aqui à frente, nós vamos pedir a Deus por você. O pastor Fernando pastor Fernando vai estar orando, vamos pedir a Deus. Meu Deus e meu Pai, como é seu nome? Como é seu nome? Jair? Jair Pintor. Meu Deus e meu Pai, aqui o nosso irmão Jair Pintor, que ouviu a sua palavra, Senhor. E ele agora está entregando a tua vida, Senhor, a ti. Então diga assim: Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus. Oi? Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou te aceitando como Senhor Salvador. Como Senhor Salvador na minha vida. Sou seu Salvador na minha vida. Diante dessa Só vamos orar por você. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que você escreva o nome deste homem no livro da vida, Pai,
Para que se acontecer alguma coisa com ele, Pai, ele está o nome escrito no livro da vida. A partir de agora, o Senhor pode fazer um milagre na vida dele. E pode mudar a história dele, Pai. Pois ele confessou diante da tua igreja e do teu povo, Pai. E que assim seja, Pai, um milagre na vida dele. Nós acabamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai de poder e de graça, nós sabemos que se ele estiver aceitando de todo o coração, há uma festa no céu, Pai. Festas grandes estão acontecendo no reino celestial e assim nós declaramos uma vitória na vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe e a partir de agora você é um crente de Jesus. Amém? Pastor, dá um abraço dele aí e pede a Deus para a vida. Vamos orar a Deus. Boa noite, pastor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos por a vida deste homem, Pai. E pedimos agora que nos conduza para nossas casas, na direção do Espírito Santo de Deus. Nós rogamos pela nossa igreja em Moçambique, pelo nosso irmão que ali estão, Pai. Nós rogamos pela nossa igreja em Jabaquara, que ali está acontecendo o culto também. Pai, de poder, faz milagre lá em Jabaquara, faz milagre aqui, faz milagre em Moçambique, faz milagre nesse bairro. Onde que tiver o irmão na nossa fé, onde tiver a igreja com a mesma fé, Pai, que a nossa oração se una com a oração dos santos na terra e o milagre aconteça, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos estejam bem. E a paz seja com a amada igreja em nome de Jesus. Amém! Jesus, nós Deus. Pai, Senhor. Pai, Senhor.